Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Amém? Podem se assentar. Pode acender as luzes. Queria pedir a todos os irmãos que estão do lado de fora para entrar. Servos, me ajudem. Deus tem ainda muito mais para fazer. Glória a Deus. Nós vamos receber mais uma ministração da palavra de Deus. A primeira ministração do pastor Marcelo Almeida. Eu quero que você agora se assente, tá bom? Você que está sem cadeira, pode sentar também. Qualquer lugar aí que tiver capacete, bolsa. Vamos nos assentar. Vamos aquietar a alma, o coração. Vamos pedir silêncio, amém? Vamos pedir silêncio, por favor. Rapidinho, irmãos, para a gente não desperdiçar o nosso tempo. Bem rápido. Os pastores, me ajudam lá, pastor Vinícius. Os pastores me ajudem a colocar os irmãos para sentar rapidamente. Não converse, por favor. Não vamos conversar. Quero receber o pastor Marcelo aqui com a salva de palmas, amém, irmãos? Quer dizer para você que eu sempre falo para o pastor Marcelo, sempre insisto muito com ele para ele estar presente, porque como eu tenho falado aqui na convenção, olha para cá, eu nasci em Deus, não é? Aos pés do pastor Aloysio, do pastor Marcelo, buscando a glória de Deus, já muito antes de mim, já sonhando muito antes de mim. E são homens que eu, de fato, como diz Paulo, né, sobre Filemon, devo minha vida. Não é de Filemon, ele falou para Filemon, né? É o outro, esqueci o nome do outro. Mas de fato eu devo, porque sou fruto deles. Eu me considero muito privilegiado. Eu acho que eu tenho muita coisa. Aliás, eu me acho muito parecido com você nos estilos, né? Assim, não físico, mas quem tem a melhor forma. Mas eu acho que ele está melhor que eu. Que ele tem um pouco mais de idade que eu. E eu não sei se eu chego lá dessa maneira. Mas eu me identifico muito com a maneira de pregar do pastor Marcelo. Acho que eu me considero criado por um mestre, influenciado por um profeta. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo, que tem sido, né, os irmãos sabem, um precursor da obra internacional. E eu estava falando isso com ele. Ninguém melhor do que o pastor Marcelo para costurar o que Deus está fazendo nessa geração, no mundo inteiro. E eu gostaria que você agora se aquietasse, abrisse o seu coração, fizesse silêncio, para que o pastor Marcelo pudesse ter a liberdade de ministrar ao nosso coração. Amém? Amém. Graça e a paz, irmãos. Eu quero insistir, o pessoal que está andando lá atrás, deve ter ainda uns 50. Por favor, encontre o seu lugar para a gente não ter movimento. As últimas fileiras lá atrás são muito incomodadas por gente falando, entrando e conversando. É muito ruim. Ok? Então, senta e não ande mais. Glória a Deus. Queridos, antes da gente entrar para o Ministério da Palavra, você recebeu esse folder, esse material, que fala do portal Ampelos. Se você não sabe, a palavra Ampelos é videira, na língua grega. E nós estamos lançando esse portal, que vai ter um conteúdo muito variado, rico e disponível para aqueles que assinam. Então, não é uma coisa estática, sempre vai ter alguma coisa a mais. Então, material, pregações, texto, PowerPoints, coisa para líder,
palavras MP3, as conferências da Via Internacional todas disponíveis, as conferências da Europa, da África, dos Estados Unidos, da América Latina, vão estar disponíveis no portal para você. E um curso de inglês sério, não é brincadeira, não é um cursinho fajuto. A pessoa responsável por isso, durante muitos anos ele foi dono de uma franquia, de uma escola de inglês com mais de 400 alunos ali em Mauá, que é o Saulo, que é o nosso líder lá da nossa igreja em Nova Jersey. É uma pessoa séria, competente, tem competência para isso, tem didática, e isso vai estar incluído nessa assinatura do portal. Isso aqui é apenas uma divulgação. O portal vai entrar no ar a partir de agosto, ok? Você tem então aí os contatos atrás, ok? O e-mail, você pode ter mais informações. Logo, logo, o material informativo vai estar no ar, ainda não disponível, mas pelo portal ampelos.com. Amém? E isso vai ser realmente um material muito rico, muito prático para nós, especialmente para você que é líder. Gostaria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado, e agora nós vamos orar. Gostaria que você falasse com Deus. Eu sei que nós já ouvimos tanta coisa preciosa, tanta palavra boa, rica, inspirativa, mas eu estou com uma palavra, eu creio que um pouco diferente desse rio que nós temos bebido esses 2 dias. Essa palavra veio ao meu coração para ser ministrada para os pastores lá de São Paulo. Estivemos ministrando alguma coisa semelhante numa vigília lá do pessoal da Dínamos, lá de Santo André. E eu gostaria de compartilhar com você um assunto muito sério. Não é uma palavra muito fácil, é um assunto meio duro, mas que tem a ver com uma palavra profética que eu creio que eu tenho da parte de Deus para compartilhar e para liberar, não apenas para nós aqui nesse ambiente, mas para os nossos pastores, nas conferências que a gente vai participar ainda lá em São Paulo, porque vai definir o rumo que nós vamos ter como igreja nessas próximas fases. Então é um assunto muito sério. Gostaria que você levasse a sério isso. Não é mais uma palavra, não receba isso como mais uma palavra apenas para edificação, porque isso aqui tem propósito de ser mais do que uma boa comida para te edificar, né? De certa forma isso vai ser o mapa do caminho para coisas que nós vamos edificar, vamos como liderança praticar nessas próximas fases. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, e gostaria que você orasse com toda a sinceridade do seu coração, pedindo revelação, luz, inspiração da parte de Deus. Pai, em nome de Jesus, como igreja, como filhos gerados em Cristo Jesus, pedimos que a Tua palavra seja suculenta, poderosa, rica, impactante, que a Tua palavra inspire, abra caminhos, meu Deus, destrua práticas que nos impediriam de avançar mais, mas estabeleça práticas que nos levem, ó Deus, a avançar na direção que Tu queres. Libera a Tua palavra entre nós, sobre nós, poderosa, com autoridade e com vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós vamos ler todo o capítulo. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque veja bem, eu quero pegar esse capítulo, o que eu tenho para falar está tudo aqui dentro, e quero encaixar esse capítulo na sua vida. Eu quero encaixar essa realidade de Israel no que nós estamos vivendo no mundo de hoje, na geração de hoje, na realidade do Brasil de hoje. Elias, nesse momento, é a palavra de hoje à noite, ele foi enviado para dentro de Israel. Eu gostaria de compartilhar a palavra amanhã de manhã, na segunda oportunidade minha, quando Deus manda a sua equipe e o seu povo para fora do contexto que a nação de Israel vivia ali no Egito. Era uma palavra
desafiadora para fora. Eu quero encaixar isso amanhã com os nossos desafios fora do Brasil. Mas essa noite eu gostaria de encaixar essa palavra com os desafios que nós temos para dentro do Brasil. Então entenda que esse Elias aqui é você. E as coisas que Deus traz, e a costura que o Espírito Santo faz, unindo certos princípios nesse capítulo em particular, tem a ver com você e comigo, e com hoje, com essa geração. E a Escritura Sagrada diz, 1 Reis 17, verso 1: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se, habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã carne e pão, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados alguns dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aquilo, apanhei 2 cavacos e vou preparar o resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze-o para mim, um bolo pequeno, e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor Deus fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele disse: Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedara, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedaste afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a ele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê aí, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto agora conheço que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A gente precisa aprender a ler a Bíblia, porque nesse capítulo, nessa porção da Escritura, Deus costurou e Deus fez o vínculo entre algumas coisas muito chaves, e isso é princípio poderoso para aquilo que Deus quer construir entre nós para o futuro. E antes de mais nada, eu quero dizer que nós vivemos este momento, é um momento profético, como obra de Deus. Nós estamos claramente, isso é evidência, qualquer lugar que você olha, dentro do Brasil, nas principais capitais, fora do Brasil, em fronteiras que nós imaginávamos que um dia a gente ia tocar, por exemplo, o mundo muçulmano.
não fizemos interesse, não fizemos esforço nenhum para mexer com isso. E de repente o Espírito de Deus nos coloca lá no olho do furacão. E as coisas vão acontecendo num desdobramento muito rápido, com o enunciar de um avanço, de nova fronteira, também de novos desafios, presta atenção, e de um novo grupo de líderes jovens que Deus está levantando. Isso são evidências proféticas, ponto final. Agora, quando a palavra de Deus mostra o que acontecia nos dias de Elias, isso é extremamente próximo do que aquilo que nós estamos vivendo na obra hoje. A obra da videira e da vinha, nós estamos falando para dentro da casa, e essa conferência aqui, me perdoe se você é um penetra, é uma conferência de líderes, é uma conferência de líderes de jovens, líderes de célula, discipuladores, obreiros, e eu quero tratar você nessa noite e amanhã, na minha palavra, como líder, de igual para igual nesse sentido, que tem cargo, que tem expectativa, que tem sonhos, que tem desafios, que tem medos, que tem dúvidas, que tem perguntas sem respostas. E é interessante que, com a velha estrutura, ouça, aqui é o ponto, é uma afirmação delicada, com a estrutura que a gente tem vindo até aqui, nós não vamos muito longe mais. Pelo amor de Deus, não estou falando de visão, não estou falando de prática, de célula, não estou mexendo aqui com os nossos paradigmas cardeais. Eu estou querendo dizer que, com 80 mil reais que a Via Internacional recebe por mês, nós não vamos te mandar para lugar nenhum. Não tem dinheiro, acabou. Zero. Não é porque eu não gosto de você, não. Como diz o Vergara lá, como é que é? É nós. Não tem, acabou. E aí, uma coisa interessante, eu descobri que tempo de fome é também tempo de Deus. Tempo de Deus não é só tempo de abundância. Tempo de abundância, você desfruta de paz, de alegria, você constrói, porque edifica-se em tempos de paz, não se edifica em tempos de guerra. Então o tempo de abundância é um tempo que você engorda, desfruta, dorme tranquilo, tem paz, constrói sua casa, estabelece novos planos. E aí vem o tempo da fome. O tempo da fome te leva a rever paradigmas, te leva a abrir caminhos sobre os quais você não pensava em tempo de abundância, você não precisava. Tempo de crise, tempo de fome te leva a depender de Deus numa medida que você não dependia em tempo de abundância. Precisava depender de Deus, está tudo funcionando, chove, tem comida, está tudo abençoado, a coisa está andando, a obra está avançando, não tem crise, não tem que mexer. Não se mexe em time que está ganhando. E aí Deus traz então para a nação de Israel um tempo de fome. Eu quero te falar, tempo de fome é um tempo de muita crise, porque se há alguma coisa que produz convulsão social, não é impeachment de presidente. O que provoca convulsão social é fome. Aí você vai ver supermercado sendo arrebentado, você vai ver gente assaltando caminhão de comida, aí o negócio fica feio. E é impressionante como Deus permite que tempos de fome da parte dele tivessem vindo sobre Israel, e há um propósito com isso. Só que é o seguinte, a dor, a dificuldade, a crueza da situação, não vive só o povo, ou só toda a nação envolvida naquele tempo novo para rever paradigmas. Os profetas levantados por Deus também deverão ser de uma estirpe, de uma fibra e de uma consistência diferente. Do tipo de fibra
que um profeta de tempos de abundância tem. Deus precisa levantar nesses dias uma geração de Elias, mulheres ao modelo de Elias, da consistência de Elias, do caráter de Elias, da estabilidade emocional de Elias, da disposição de firmeza de Elias. Deus precisa levantar homens com esse tipo de perfil. Eu não estou falando que você vai ter que ir lá para a Mongólia para provar isso, não. Que seja lá um advogado tributarista com a fibra de Elias, seja lá uma juíza federal com a fibra de Elias, seja uma professora universitária com a fibra de Elias, com a consistência de Elias, com a argumentação de Elias, com a articulação de Elias, com a estrutura de raciocínio de Elias, com a consistência de vínculos e de comunhão com Deus de Elias. E por conta desse tempo de fome, da explosão do dólar, dessas dificuldades financeiras, na Via Internacional nós perdemos 3 obreiros. E o argumento básico, normal dos 3 é: uai, vocês não estão pagando mais? Então, vou viver minha vida. Em outras palavras, servir no ministério é um emprego. Servir no ministério é um trabalho, como qualquer outro. Quero te falar, se você está dependendo de algum de nós ou de uma instituição para receber dinheiro, para sustentar você no ministério, tira o seu cavalo da chuva. Porque Deus faz uma ligação aqui entre dependência, sensibilidade espiritual, obediência, milagre e provisão e sinais e prodígios. É o conteúdo desse capítulo. E Deus ligou essas 5 coisas. Elas não estão separadas. Não quero te falar, se você quer receber milagre, se você quer experimentar um novo nível de sinais e prodígios, se você quer receber fruto na sua vida e no seu ministério, se você quer plantar a igreja, se você quer ser missionário, se você quer responder a Deus para essa nova geração, para essa terceira fase aqui, Deus precisa levantar estirpe de Elias, mulheres e homens com a fibra e com o perfil de um profeta Elias. E aí eu convido você a caminhar comigo novamente no mesmo texto. Nós vamos comentando algumas coisas rápidas. Primeira coisa, a escritura diz: então Elias o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe. E o que ele diz a Acabe? Por que ele diz a Acabe? Quem é Acabe? Acabe era um rei perverso, maligno, casado com uma mulher endemoniada, Jezarlene, que perseguia a casa de Deus. Era um tempo, presta atenção, em que o consenso ideológico daqueles dias nada tinha a ver com Deus de Israel, nada tinha a ver com a fé, nada tinha a ver com amar a Deus ou servir a Deus. Era um tempo de apostasia generalizada. Não dava ibope ser crente, não dava ibope servir a Deus. E num certo momento, em outro momento aqui na vida de Elias, ele se desespera, e ele fala para Deus: só eu sobrei, ficou mais ninguém. Aí Deus fala: peraí, é porque você não está vendo, tem 7.000, você não está vendo, mas tem 7.000. Eu não sei se eu me alegraria ou se aí eu desesperava por completo, Deus confirmar: tá bom, não sobrou ninguém, mas tem só 7.000 numa nação inteira. Então era um tempo de desgraça, para falar uma palavra ainda mais grosseira, desgraceira completa, em todos os quadrantes e níveis. E aí Deus levanta esse homem com um ministério para uma geração, com uma palavra, com um propósito. E o chamado desse homem primeiro era confrontar os poderes, confrontar a política, confrontar o rei. Embora a luta não seja contra carne e sangue, em algum momento você vai falar para carne e para sangue. A nossa esperança não é apenas sair à rua aí com a bandeirinha, nhenhenhé, mimimi,
não é isso que vai mudar o Brasil. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Mas mesmo que essa luta seja em fé, em perseverança, em oração, em algum momento você vai ter que enfrentar lá o cavalo do diabo. E está aqui Elias diante do rei, que representava todo esse status quo. Vamos falar difícil. Tempo de absoluta decadência espiritual, abandono do Senhor. E aí Deus levanta Elias com um ministério muito ruim. É gostoso vir, chegar, eis que te digo, Joaninha, casarás com um príncipe encantado que virá com um cavalo branco, glória a Deus. Mas a palavra na boca de Elias era uma palavra destrutiva. O profeta virou uma persona non grata, porque a mensagem dele era uma mensagem destrutiva, que produzia confronto e conflito. Tudo que ele profetizava era para destruir, para acabar, para quebrar, para trazer fome, para trazer fim de chuva, para trazer o fim do reino, para acabar com a Jezarlene. Vai morrer, e são os cães que vão comer as carnes do seu corpo. Se imagina, se coloca nos sapatos de Elias, uma pessoa que tem uma boca maldita. Você só vai falar coisa ruim, porque não tinha coisa boa para falar para aquele povo sem arrependimento. Não havia nada a dizer que fosse positivo enquanto não houvesse arrependimento. E aí, para Deus levantar alguém, veja bem, para esse nível de conflito e de confronto, olha aqui, Ele tem que mexer na sua personalidade. Olha aqui, Ele tem que levantar um novo paradigma de liderança, de profetas, de embaixadores, de representantes dele, para essa nova fase, para esse novo tempo de avanço. O lugar que nós fomos visitar para, obviamente, checar a questão de segurança, de funcionalidade, de custos, para a gente mandar 3 missionários, 2 aqui de Goiânia, para o Paquistão. Fomos lá na cidade de Lahore, ficamos lá vários dias, pregamos, andamos, visitamos, conhecendo, fizemos plano, visitamos várias propriedades. 1 mês e meio depois, um muçulmano radical se infiltra no meio dos cristãos que estavam celebrando a Páscoa e explode, matando 150. A mídia ocidental diz que foi 70. As informações deles, do Paquistão, dos irmãos, é que foi no mínimo 150. Eu conversei anteontem com um pastor paquistanês que me falou isso. Então veja bem, que tipo de ministério, que tipo de líder que vai se colocar numa posição dessa, presta atenção, com um ministério para criar conflito, com um ministério que vai requerer consistência, articulação, clareza, inteligência, lucidez, posicionamentos pensados, objetivos, argumentação e contra-argumentação embasada em fatos, não é em opinião de Facebook, pelo amor de Deus. Que tipo de profeta é esse que Deus está levantando? E eu vou te falar, não tem brincadeira aqui não, não tem glamour, não é romântico, porque pessoas morrem. E aí, veja bem, não interessa se você vai confrontar o Acabe pessoalmente, mas Deus está levantando uma geração com a fibra de Elias para estar no lugar onde Ele plantou você, lá na sua cidade, fazendo o que você faz, vivendo como você vive, gastando o seu tempo, a sua energia nas prioridades que Deus colocou para você gastar. É tempo então de uma nova geração com uma nova fibra.
E olha, desculpa se você chama Maurício e se você chama Patrícia. Não fui eu quem inventou essa coisa. Mas não é tempo mais de Mauricinha nem de Patricinha. E as Barbies sejam todas enterradas. Arruma uma vassoura, minha filha. Não é para voar de bruxa, não. Acabou. Eu tenho uma sobrinha que era Patrícia. Foi com a família para Moçambique, para a cidade da Beira. Ficaram lá 15 dias. Aí depois de um mês eu cheguei e perguntei para ela: Carol, e aí, o que ficou? Ela falou: ah, tio, eu acho que todo mundo que tem depressão devia ir lá em Moçambique para ver como que a vida é boa. E a segunda coisa é que a minha Patrícia ficou enterrada e morta lá naquela terra. Toda vez que tem alguma coisa cujo gasto é exagerado, ela fala: eu não tenho alegria de ficar torrando grana com coisa que eu não, com toda a necessidade que eu vi das pessoas e da obra. Sabe, não tem romance, não tem glamour nesse negócio. E aí Elias colhe isso, uma rejeição pesada. O homem é de Deus, o ministério é de Deus, a palavra na boca dele é de Deus, o propósito com o ministério dele e com a palavra dele era de Deus, mas o que ele corre? O que ele colhe? Rejeição. Agora veja bem, se você tem uma personalidade fraca, se você tem uma consistência frágil, se você é um crente da alma superficial, na primeira rejeição, na primeira crítica, porque haverá rejeição pesada, haverá duras críticas, haverá pressão emocional de todos os lados, família, amigos, inclusive. Cadê o aplauso da família de Elias? Me conta onde, em algum lugar da Bíblia, você vê aplauso da família. Você é um desgraçado, você só causa problema. Para onde você vai, o troço murcha, é o uru casarão. Está todo mundo feliz, lá você chega na festa, acaba a festa. Está todo mundo ali andando, alegrinho, quando você chega, murcha. Cadê o aplauso da família de Elias? Me mostra na sua Bíblia, acha para mim. Cadê a mulher de Elias? Como é que ele vai casar com uma pessoa para deixar depois uma mulher resmunguenta, problemática, mal amada e mal suprida, reclamando do marido que é pastor? Então ele falou: entre ter uma mulher mal amada e não ter nenhuma, entre casar com a Barbie e ter problema e viver a vida em paz, eu não vou casar. Eu falei para o Christopher Vergara, eu falei: ó, tem um vestibularzinho aí, eu conheço pelo menos umas 4 moças interessadas em você. Falei para ele. Ele falou: pastor, mas é o seguinte, essa pessoa precisa estar sabendo que ela corre um risco real de ficar viúva. Eu falei: ah, vai ter um bocado de doida que vai querer isso, vai querer morrer junto. Então presta atenção. Cadê a mulher de Elias? Me mostra aí. Oi, cadê na sua Bíblia? Cadê os filhos de Elias? Não tem filho. Me mostra a casa onde ele morava, onde ele voltava depois do ministério. Não tem, não pode, porque ele estava debaixo de constante perseguição. Cadê o carro dele? Cadê as coisas agradáveis que ele podia desfrutar no momento de relaxar? Vou te falar, haverá perseguição quando Deus levanta o ministério com esse tipo de propósito e fibra. Agora veja bem, não estou dizendo necessariamente que Deus vai colocar na sua boca a mesma palavra de Elias. O que eu estou querendo dizer é que Deus precisa para esse momento homens e mulheres com a consistência emocional, de identidade, de estrutura
de Elias para o trabalho que está por vir, porque essa obra vai crescer demais, a pressão é grande demais, as oportunidades serão grandes demais, as exigências e as demandas serão inúmeras demais, se eu posso dizer isso. Não é com trio elétrico e festa, é com gente dessa estirpe. Haverá perseguição, haverá falta de liberdade. A irmã que me traduziu lá no Paquistão, cristã, formou na universidade, foi procurar emprego, indicaram lugar para ela, tinha um emprego, e o chefe falou: qual que é a sua religião? Eu sou cristã. Você precisa se converter ao Islã. Não posso me converter ao Islã porque eu sou cristã, eu quero servir a Jesus. Então você não vai ter o emprego. A coisa que é a regra ali no Paquistão, os filhos de cristãos são todos analfabetos, porque eles não ousam frequentar a escola pública, para não sofrer todo tipo de perseguição, de abuso e de brutalidade. Quando você se coloca na posição de entrar em lugares novos, virgens, isso vai requerer de você um tipo de postura, que não é essa postura de trio elétrico. E a palavra continua: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Meu Deus do céu, você já orou e mandou parar de chover alguma vez? Então esses tempos de fome, como eu disse, são tempos em que Deus vai levantar todas as questões ao nosso redor e entre nós. Verso 2: veio a Elias a palavra. Primeira coisa, quando você se coloca na posição de seguir o Senhor e de ser sensível ao Senhor, não vai faltar a palavra na sua boca. Primeira coisa, vai fazendo a costura aqui. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para a banda do Oriente, na sua rotina. Tem gente que quer milagre, mas meu filho, você não tem sensibilidade, você não obedece, você não segue a direção do Espírito. Olha que coisa interessante, Deus faz uma conexão aqui entre ouvir o Espírito, sensibilidade ao Espírito, obedecer ao Espírito e milagres. E de novo, Deus chama pessoas aqui que podem ter, mas devem viver como quem não tem. Do que eu estou querendo dizer? Se você tem uma grande casa, se você tem uma vida confortável, como nós ouvimos já nessa conferência, essas coisas não devem te possuir. Eu e a minha esposa, nós já mudamos 28 vezes. E eu defini aqui um termo novo. Estou chamando isso de minimalismo espiritual. O que é minimalismo espiritual? Não tem muita bugiganga, não tem muita tranqueira, não tem muito carro e muita coisa, e muito sofá, e muito tapete, e muito quadro, e muito objeto de arte, e muita roupa, e muito tititi, e muito trelelê, e muito... Joga fora, dá para os outros, vende, faz um queima total, faz um bazar na igreja, acaba com esse negócio. Sabe onde está a minha mudança hoje? Está dentro de um depósito. Móveis que deve ter um ano e meio de uso, móveis bons, paguei aí 1 ano e meio, está lá, estamos dormindo, eu, minha mulher, o Guilherme, é o meu filho solteiro, em cima de colchão. Qual a crise? Uau, a senhora Madame Gloriosa Data Vênia Valneide Apostila Davi Internacional, dormindo num colchão?
E daí, Patrícia? Grande crise. Você deve entender o seguinte: Deus está te mandando, vai, uai, daí? Não vai morrer não. Mas cadê os badulaques e as joias e... Não, primeiro não tem, né? Tem muito, não. Segundo que, como diz no original grego, sabe essa coisa em que você tem, desfruta, usa, Deus te prosperou, desfruta, mas que essas coisas não te possuam, porque Deus nos chamou para um minimalismo espiritual. O que significa isso? Deus, eu quero ficar bem leve, eu não quero nada me prendendo, eu não quero nenhuma bugiganga, eu não quero nenhum fardo pesado de coisa, de dívida, de prestação, de 2 carros, de 3 carros, e de seguro, e de 2 casas, pelo amor de Deus. Não estou querendo dizer que você não deve ser sábio, se Deus te deu recurso, e investir financeiramente, não estou dizendo isso não, eu estou dizendo que você deve estar leve, como Elias. O que ele carrega? Não tem nenhum canivete suíço, não possuía nada, não esperava nada, e não dependia de ninguém. O que significa isso? Se Deus te mandou para aquela obra, Ele mesmo vai te sustentar nela e em cada detalhe dela. Ele vai confirmar a bênção, Ele vai abrir portas financeiras, Ele vai te manter, as pessoas vão ser salvas, aquela obra vai crescer, vai prosperar, os recursos vão vir, porque foi Deus quem enviou. Você não tem que depender de pastor Aloysio, nem de pastor Naor, nem de vinha, nem de salário de ninguém, porque não é emprego. Ou essa obra é obra divina, ou então é melhor comprar a franquia do Boticário e vai trabalhar no shopping, vai vender perfume, fica segurando com esse papelzinho. Agora deixa eu te falar, se Deus te chamou, mas Ele vai virar as avessas, meio mundo, mas a glória vai vir, o poder vai vir, as portas vão ser abertas, os milagres vão acontecer, as pessoas vão ser salvas, gente vai ser transformada, endemoniado vai ser liberto, gente vai ser curada, milagres acontecerão, prodígios acontecerão, porque é Deus confirmando você. De novo, não estou querendo dizer necessariamente que você vai ser pastor aqui ou acolá. Seja lá no seu trabalho esse tipo de Elias, com esse tipo de encargo, com esse tipo de fibra, com esse tipo de consistência. Ele não esperava nada de ninguém, ninguém pagava salário de Elias. Pergunta para mim sobre a igreja de Atos, se tinha uma mega estrutura missionária, mandando dinheiro em dólar para missionário que estava indo pregar nos 4 cantos do mundo. Ninguém recebia dinheiro de coisa nenhuma. Se Deus te mandou, se vira que você não é quadrado. Quando nós fomos para São Paulo, a pastora Luiz me ajudou 5 meses. No 5º mês, toda a provisão já sobrava, já era suficiente para tudo que nós precisávamos acontecer ali, que acontecesse ali. Quando nós fomos para Portugal, tanta dificuldade, e depois de tentar todo tipo de coisa e de evangelizar, nada de fruto, decidimos alugar uma chácara, um sítio pequeno, para começar uma casa de recuperação para viciados, que a gente ia usar como estratégia evangelística, e não havia um único centavo para alugar aquela chácara. Em Portugal, como é costume nos países de primeiro mundo, eles requeriam 3 meses adiantado, não tinha dinheiro. Nós chegamos, toda cara de pau e fé. Ele falou: olha, não sei como, nunca fiz isso, não conheço quem faz, mas eu estou sentindo que eu devo fazer. Vocês pagam o primeiro aluguel quando tiver dinheiro. Aí fomos, ganhamos
dúzias de panelas e de bules e de talheres, centenas de talheres, centenas de pratos. E daqui a pouco a casa de recuperação estava funcionando, e os jovens se convertendo, e a igreja foi plantada. E a obra está lá, é uma das maiores igrejas de Portugal. O discípulo que nós deixamos liderando a igreja, que chama Missão Cristã Internacional, ele é vice-presidente da União Evangélica Portuguesa, é brasileiro. Agora pergunta, dinheiro de quem? Se foi dólar americano? Não foi. Se Deus te enviar, o céu vai rasgar e os recursos vão vir, porque a glória é dele, e isso não é emprego. Então você pensa muito bem antes de se meter com esse tipo de coisa, porque se você vai entrar nisso, deixa eu te falar, é essa dependência que vai deflagrar a provisão divina e os milagres, os sinais e os prodígios. É isso que está linkado nesse texto aqui inteiro. A dependência de Deus, a disposição de fazer qualquer coisa que Deus queira que seja feita, mesmo as coisas mais duras, drásticas, difíceis, complexas, que tanta dor, que tanta fibra vai requerer do profeta, porque ele também sofre à medida que ele confronta e conflita. Christopher, aquele sujeito esquisito que vocês viram pregando ontem, ele deve estar ouvindo essa palavra. Foi em uma das cidades lá do Paquistão, e havia um missionário americano que já estava lá há mais de 10 anos. O sujeito tinha uma picape de último tipo, uma caminhonete. Tinha 2 apartamentos nos 2 pisos. O piso térreo ele usava no período de calor, e o piso superior em tempo de frio. Naqueles anos todos lá servindo como missionário, o Cristo foi chocado, falou: mas você é missionário aqui? Quantas almas você ganhou? Não, eu estou aqui cooperando como consertador de computadores. Nunca preguei para ninguém, nunca ninguém converteu. Verso 5: partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas decorridos alguns dias, secou o rio. Por que Deus leva Elias para aquele lugar antes de mandá-lo de volta a qualquer povoado, qualquer estrutura urbana, qualquer vila? Porque Deus estava esperando que as coisas piorassem muito mais. E a coisa chegou num nível tão grave que até o ribeiro secou. Se o ribeiro no interior secou, imagina as cidades. E aí, depois de toda essa situação, que é um alinhamento de Deus para levar a nação a responder ao Senhor, Ele pega e coloca você lá dentro do angu, lá no meio do patuá. Muitos anos atrás, isso tem uns 25 anos atrás, nós tínhamos um querido amigo, temos ainda, que foi servir numa missão que trabalhava com pobres e em favelas. O nome desse irmão José Carlos, está no Peru, em Lima. Ele tinha 2 filhinhos, e a gente se identificava muito, porque nós temos mais ou menos a mesma idade, filhos mais ou menos a mesma idade. E esse irmão, servindo aqui em algumas igrejas aqui na região de Goiânia, entendeu que Deus havia chamado para o Peru, e foi com a família, mas ele foi morar numa favela. Era comum os filhos dele terem diarreia por conta de água contaminada, água não tratada. E o pior é que naquele período, naquela época, o Sendero Luminoso, que é uma guerrilha peruana que era muito ativa naquela época, descia das montanhas e atacava os arredores de Lima, que era a capital.
E o José Carlos me contou um testemunho uma vez dele estar lá, e de repente a população ali daquela favela, um favelão enorme, inchado de gente fugindo da guerrilha, e aí pegaram um ladrão, e ladrão que era pego roubando ali, eles despiam aquela pessoa, espancavam e queimavam em praça pública. E o Zé Carlos vai, se coloca entre a multidão e o ladrão, livra o ladrão, peita a multidão, e esse homem, que era esse ladrão, converte hoje, até onde eu lembro do testemunho, se tornou um dos obreiros dele. Agora, aquele lugar lá era comum pastores evangélicos serem assassinados pelo Sendeiro Luminoso. Agora, é impressionante o nível de milagres e de coisas que Deus começou a confirmar ali, por intermédio desse nosso irmão querido. Uma das pessoas que Deus moveu aqui no Brasil fui eu. Em outros contextos eu já contei uma experiência, essa experiência, mas com outra abordagem. Havia um irmão na nossa igreja que tinha certa posse financeira, a igreja de onde a gente vem. Um dia esse irmão marca comigo, com a Valneide, para nós tomarmos um lanche na sua casa. A gente vai lá, depois do lanche ele me pega um pacote de padaria cheio de notas de $100, um pacotão assim, muito dinheiro. E aí, quando eu chego no carro e abro e vejo aquele dinheiro, eu falei: vamos fazer uma festa, vamos trocar de carro, vamos trocar de sofá, vamos passear, vamos dar um banho de loja na mulher, vai ser uma coisa maravilhosa. O Espírito Santo: esse dinheiro não é seu, é do José Carlos. Sai, voz do inferno. Por que o senhor não fez chover lá? Vem me encher a paciência. Que frustritude é essa? Eu sei que eu guardei o dinheiro um mês orando. Vocês lembram daquele filme Ghost, que a Whoopi Goldberg está entregando um cheque de $1 milhão para as freiras, e a freira segura o cheque, ela puxa, e a freira... Foi mais ou menos isso. Depois de um mês conversando com a minha esposa, eu entendi, né, realmente, fazer o quê? Que era Deus mesmo aquilo. E esse irmão, nessa época, ainda trabalhava esse que seria o missionário lá no Peru, no Colégio Objetivo. Eu fui lá no Colégio Objetivo com um pacote de padaria cheio de dinheiro. Chamei ele e falei: pega esse negócio logo antes que eu mude de ideia. Estou brincando, não falei isso não. Falei: Deus me mandou aqui com esse dinheiro. Irmãos, aquilo era equivalente a 1 ano de salário. E ele chegou para mim e falou: você não sabe o que você fez. Eu falei: eu tive uma das piores decepções da minha vida, que eu achei que esse dinheiro era meu. Estou brincando de novo, não falei isso para ele não. Ele falou: você não sabe o que você fez. Eu falei: o que eu fiz? Eu estava orando com a minha esposa, pedindo um sinal de Deus, se Ele nos sustentaria ou não no Peru, de maneira sobrenatural. E isso que você está fazendo aqui é a confirmação divina do nosso envio para o Peru. E ele foi. Então eu quero te falar, à medida que você se coloca nessa posição de ser sensível a Deus, de ouvir a Deus, de obedecer a Deus, você destravará recursos financeiros para a obra de Deus e para você, que de outra forma você jamais vai experimentar. E aí o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. Veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eu ordenei a uma mulher viúva. O senhor enlouqueceu. O senhor devia falar com Marcelo Odebrecht, com Léo Pinheiro da OAS. O senhor tinha que falar com gente rica para me dar presente. O senhor vai falar com viúva?
A viúva está pior do que eu, porque na conversa aqui a mulher ia comer a última merrequinha de comida e ia morrer. Mas por que a lógica divina mistura profeta, propósito, obra de Deus com viúva pobre? Será que Deus não sabe que essa mulher não tem dinheiro? Por que Deus não manda Elias lá para a casa do empresário, para as pessoas que tinham posse, que tinham reserva, para o político, para a liderança da nação? Por que Deus manda Elias para a casa da viúva? Para ter absoluta segurança e certeza que a dependência de Elias continuará sendo de Deus e não das coisas naturais. Então, primeira coisa, Deus não vai confirmar chamado nem ministério levando você ou permitindo que você dependa do natural, do dinheiro que você tem, dos recursos que você tem e com os quais você conta, mas que na verdade eles te limitam. Os seus recursos é aquilo que causa limitação. Deus quer te libertar do seu recurso, para aí sim você depender do Deus onipotente, que tudo pode, tudo faz e tudo age. E aí Deus manda para a viúva, e Deus está dizendo com isso, que o milagre virá, não interessa de onde, e o milagre será manifesto ali, por conta de coisas que não tem nenhuma aparência de dar certo. Deus vai levar você para uma vida de fé. Fala para o seu vizinho: Deus está te chamando para uma vida de fé. Isso faz parte da construção de ministério para esse novo nível. E aqui deixa eu caminhar bem mais dentro do que eu quero concluir com essa palavra. Presta atenção. Nós somos uma obra de 18 anos. Lideramos hoje mais ou menos 350 mil pessoas, incluindo crianças. Presta atenção. Somos mais ou menos 1.400, 1.600 igrejas. Estamos em mais ou menos aí 20 e poucos países. Lá no início do século passado, quando houve um poderoso avivamento, o avivamento pentecostal, duas denominações surgiram das denominações clássicas pentecostais: as Assembleias de Deus e as Igrejas de Deus. Conta para mim o que você sabe das Igrejas de Deus. As Assembleias de Deus explodiram no mundo todo. Ao chegarem no Brasil, elas se esparramaram no país inteiro, sem eles saberem. Até onde eu sei, eles não têm muita clareza e consciência disso. Eles entraram no princípio de cada crente um ministro, e liberaram os crentes a plantar a igreja, a pregar o evangelho no interior, a ir para as corrutelas, para as vilas, para as aldeias, para os lugares mais remotos, sem depender de salário, sem depender do homem, porque não era emprego, era chamada, era ministério, era o avivamento pentecostal. E essa gente esparramou pelo Brasil. E quando alguém chegava para o presidente do campo na Assembleia de Deus e perguntava: como é que eu faço para começar a igreja lá no Jardim Marilisa? Eu vi nascer aqui em Goiânia. Como é que eu planto a igreja? Ué, junta os irmãos, cada um traz um tijolo, faz um mutirão. Ué, mas onde? Qual lote? Ué, lá no lote da sua casa. Faz a igreja na frente da sua casa e mora no fundo. Faz um barracão, você mora lá. Mas como é que eu arrumo o telhado? Ué, Deus vai prover. E aí o dono lá do material de construção, onde os crentes estão comprando o tijolo, ele vai dar o telhado. Daqui a pouco tem a Assembleia de Deus lá, com 150 membros, orando dia e noite, buscando a Deus, e tem uma igreja plantada que não dependeu de ninguém. Nas igrejas de Deus era o contrário. Estou falando de consequências de longo prazo numa obra. Quando o missionário lá no interior precisava de uma bicicleta, ele era orientado a escrever uma carta para a mesa administrativa regional. A mesa administrativa regional pegava a carta, mandava para a mesa administrativa continental.
A mesa administrativa continental mandava carta para os Estados Unidos, que era a sede. Depois de 1 ano, chegava a resposta, o missionário já tinha morrido, não precisava mais da bicicleta. O que eu estou falando aqui? Presta atenção. Estava dizendo para o pastor Aloysio, falei, nós deveríamos repensar essa coisa de pagar salário para missionário nosso que nós estamos enviando. A gente podia, vamos alugar o prédio por 2 anos, a gente paga, põe as cadeiras, te dá um valor inicial, da agora para frente, meu filho, vai depender de Deus. Nós estamos fazendo isso lá nos Estados Unidos. Algumas das novas igrejas que nós estamos começando, a gente põe $20 mil na mão do pastor. $20 mil nos Estados Unidos, meu irmão, não dá muita coisa. E agora é o seguinte, você vai viver com isso, você vai orar, vai buscar Deus, vai jejuar, Deus vai fazer as coisas. E se tiver que trabalhar? Pastor, que derrota! Eu tive que voltar atrás, eu não sou caranguejo para dar passo para trás. Eu me entreguei para o ministério tempo integral, e agora eu tenho que voltar a trabalhar. Cala a boca, pelo amor de Deus. Hoje de manhã estava tendo uma reunião com alguns pastores. Seguinte, isso aqui é uma reunião de discipulado bem grande, tá bom? Ok? Durante 6 anos a igreja de São Paulo pagou meu salário, porque eu plantei a igreja lá, enfim, combinado com os irmãos. Depois disso, o que nós recebemos da Via Internacional passou a pagar o meu salário. Com o aumento do dólar, não tem mais dinheiro para pagar o salário do pastor Marcelo. Mas presta atenção, quem paga o salário do pastor Marcelo? Pastor Aloysio? Não, sou eu que pago o meu salário. Mas como não tem dinheiro para pagar o meu salário, a gente vai pagando os outros e o meu vai ficando atrasado. Hoje o meu salário está atrasado 2 meses. Pergunta para mim se eu estou em desespero. Tempos de fome, Deus leva você a abrir caminhos e a questionar paradigmas e a abrir fontes que não se abrirão em tempo de abundância. Na verdade, tempo de fome é para catapultar você, é para servir de trampolim para te levar para mais longe. Compartilhando com alguns colegas, eu estou levantando meu salário de outras fontes. Vamos fazer seminário, vamos abrir esse portal, vamos se virar, porque nós não somos quadrados e Deus vai confirmar. Eu vou fazer tenda, o que é que eu consigo fazer? Eu dou palestra, eu treino líderes, eu prego o evangelho, eu prego a palavra, eu ensino a Bíblia, é o que eu sei fazer e vou fazer, e Deus vai ser bondoso e vai confirmar. Pergunta para mim se eu estou ficando mais careca do que eu já sou, porque meu salário está atrasado 2 meses. Cheguei a falar com alguns irmãos, se eu tiver que ir para alguma coisa secular, para complementar alguma coisa, e daí? Aliás, eu tenho um bom testemunho aqui. O Reinhard, quando voltou da Áustria para ir para os Estados Unidos, ele foi trabalhar. O que você fez quando você estava na Carolina do Norte? Trabalhando em quê? Ele se tornou profeta de Deus. Ele se tornou garçom num restaurante. Pergunta para ele se ele entrou em crise porque ele teve que trabalhar parcialmente para suprir as necessidades da família, enquanto Deus abriu outras portas. Eu quero te falar, presta atenção, nós precisamos de um novo tipo de atitude ministerial diante dos recursos, dos desafios e das necessidades, porque à medida que você ouve a Deus, é sensível a Deus, segue a Deus, obedece a Deus, os milagres se seguirão e a provisão virá. Levantou-se, pois, foi a Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Você conhece a história. E aí ele fez uma coisa absurda. A mulher está dizendo: a última comidinha, nós vamos comer, vamos morrer.
Morre não. Antes de você cair para trás e morrer, traz para mim, para eu comer primeiro. Pastor charlatão, abusando de viúva. Isso aqui é matéria para sair no Globo, na Folha de São Paulo, na Veja. Do que eu estou falando? Que as direções de Deus nem sempre são lógicas, são claras e compatíveis com uma mentalidade mundana e humana. Viúva por quê? Porque a dependência teria que continuar sendo de Deus, não é dela, porque ela não tem nem para ela, está morrendo. E aí a palavra do Senhor no verso 14 diz: pois assim diz o Senhor Deus de Israel, olha aqui, a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva novamente sobre a terra. O que significa isso? À medida que você obedece, haverá milagre de provisão na sua vida. Eu quero falar milagre de provisão na sua vida. Da mesma forma que nós estamos nos metendo em lugares como o Paquistão, Nepal, Índia e África, na outra frente, o oposto disso, nós estamos chegando em Nova York para um trabalho em inglês, para ganhar americanos. Agora pergunta se tem dinheiro para isso. Não, mas Deus mandou e nós vamos. Aí fui pesquisar na internet, vi um prédio de uma igreja de 1680 para vender. Liguei lá, diácono da igreja, Mr. Jacó, é o negociador do prédio. Ele perguntou: quanto é que vocês estão querendo pagar? Eu falei: não mais do que 3 ou 4 mil dólares. Eu vou falar com o nosso pastor. Aí chegou para mim e falou: tá bom, nós vamos aceitar 4 mil dólares como parte do pagamento do principal, e depois de 5 anos vocês concluem o pagamento com o financiamento, tirando o valor que vocês pagam de aluguel do valor principal lá do final. Falei: 4 mil dólares em Nova York, perto do aeroporto de LaGuardia? Como? 4 mil dólares? Pra vocês terem uma ideia, o pastor Márcio pagava 7 mil numa escola no sul da Flórida. Você pode ir para a lua, que Deus vai te dar recurso lá, se foi Ele que mandou você ir para aquele lugar. Os recursos se seguirão e os milagres acontecerão. E ela fez conforme a palavra do Senhor, e as coisas aconteceram, até que uma desgraça, presta atenção. E aí você pergunta: por que Deus coloca nessa história uma circunstância como essa? Verso 24, melhor dizendo, verso 18, 17. Depois dessas coisas aconteceu adoecer o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença agravou tanto que não se achou mais fôlego de vida. Então disse ela: Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus, vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes. Verso 21, clamou ao Senhor dizendo: Senhor meu Deus, faz a vida desse menino voltar nele. O Senhor ouviu a voz de Elias, e o fôlego voltou a entrar nele. Ele reviveu o menino, e Elias tomou o menino, trouxe-o, deu o quarto da casa e o entregou à sua mãe e disse: Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse: agora sei. Pelo amor de Deus, você está comendo milagre aí, ô dona viúva Severina chique, que comprou uma boutique para a sua vida melhorar. Você está comendo milagre todo santo dia. Você vai olhar na sua panela e na sua boutique, você está vendo o milagre da multiplicação. E é agora que você está vendo que o homem é de Deus mesmo? Agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra na tua boca é verdade, não é brincadeira. Admiração que traz reconhecimento
que produz autoridade. O que Deus liga nesse capítulo? Tempo de fome, obediência, seguir a Deus por fé, provisão financeira e finalmente milagres sobrenaturais. Nós ainda não começamos a ver ressurreição nas nossas igrejas. Nós ainda não começamos a ver ressurreição nas igrejas lá da África. Nós já temos testemunho da história disso acontecer em outros lugares. Mas se você ousa entrar no chamado e na obediência a Deus, nesse nível, no padrão da fibra de Elias, você experimentará sinais, milagres e prodígios que de outra forma não acontecerão no seu ministério. Quantos querem experimentar ressurreição, cura divina, milagres? Sabe, Deus nos chamou como obra para uma nova fase, mas para essa nova fase nós precisamos de uma nova estirpe de liderança. Não é mais uma liderança, ou não pode ser uma liderança fraca, não pode ser uma liderança que diante da pressão se escandaliza, não pode ser um tipo de liderança que depende financeiramente de uma sede, pagar o salário, senão ele escandaliza e larga a obra, porque é um emprego. Quero te falar, não é um emprego, é uma obra. Lá no início do ministério, pessoa com quem a gente estava envolvido ministerialmente, disse para mim: quando você terminar o seminário eu vou te ordenar. Terminei o seminário, a pessoa não disse nada. Eu fui orar e perguntei para Deus: eu devo ir lá cobrar o que saiu da boca dele, prometendo que ia me ordenar? E Deus falou: não, você não vai trabalhar para ele, você vai trabalhar para mim. Isso não é emprego. Sabe o que eu fiz? Não tinha emprego, era uma crise econômica horrível, final do governo lá do Sarney, uma confusão, uma inflação de 80% ao mês. Você abria os classificados de emprego dos jornais, não havia nada. Apareceu lá, eu já formado no seminário, cheio do Espírito Santo, liderando jovens, a obra explodindo lá na igreja onde a gente estava. Mover de Deus, glória de Deus, poder de Deus. A única coisa que eu vi nos classificados foi um anúncio de que a Polícia Civil estava fazendo concurso para agente da polícia. Eu formado no seminário, falei: eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas. Prestei o concurso para a polícia, passei. Fiz o curso, aprender a dar catiripapo, dar tiro, pá, 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 pá. Falei, cedinho, 6 horas da manhã, lá fazendo educação física, lá aqueles negócios lá, defesa pessoal, eu levantando a mão: ô glória, mova Senhor, tu és poderoso, maravilhoso, o Senhor é lindo. Passei no concurso da polícia, passei no curso, virei policial civil e fui lotado na delegacia de crimes contra a fazenda pública. Carregava um revólver calibre 38 carregado, porque era uma exigência. Eu, crente, chamado para ser pastor, armado até o dente, com um trabuco desse tamanho. Eu brinco com os irmãos, eu é uma crise, porque se acontecer alguma coisa grave, eu tirar o revólver, o que eu falo? Está amarrado, diabo. Ou eu vou falar: para, senão eu atiro. Tá, 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 tá. Graças a Deus eu nunca precisei dar um tiro. E sabe o que aconteceu? 4 meses eu tive naquela delegacia, e a organização Jaime Câmara aqui, que é uma afiliada da Rede Globo, precisava de redator publicitário numa época que não havia formação em faculdades para publicitário. Fizeram o teste comigo, passei em primeiro lugar, passei a ganhar quase 3 vezes mais do que eu ganhava na polícia. Com esse dinheiro eu me casei, 2 anos trabalhando lá. O meu pastor me chamou e falou: agora é a hora de você ser ordenado para o ministério.
Deus abrirá fontes das maneiras mais improváveis, mas não faltará a farinha na panela, e nem o azeite, a unção na botija, e os milagres acontecerão, e Deus formará em você a fibra de Elias, a consistência de Elias, a estrutura de Elias, a articulação de Elias, a clareza, a inteligência, o bom senso de Elias, a personalidade de Elias, a identidade de Elias, lá onde você foi plantado por Ele. E as nossas igrejas crescerão, ou multiplicarão para a direita e para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações. Gostaria que você ficasse de pé. Fala para o seu vizinho: Deus está levantando uma geração de Elias. Não é gente fraca não. Você, rapaz, quer procurar uma mulher de Deus, vai procurar uma mulher de Deus, esquece as Barbie. E você, moça, você quer procurar um rapaz de Deus, vai procurar um homem de Deus, um cara sério, que ama Jesus, que seja apaixonado pelo Senhor, e Deus vai te honrar. Gostaria que os irmãos tocassem. Você vai orar agora. Fala: Deus, o Senhor me levantou no momento certo. É o momento da virada para os radicais livres. É o momento da virada, do crescimento, do avanço. Deus vai confirmar você, porque é para isso que Ele te chamou. Ou fecha os seus olhos e responda essa palavra. Fala: Senhor Deus, eu sou improvável. Olha de onde eu venho, Jesus. Fala para Ele. Olha, Senhor, as minhas debilidades, as minhas limitações. Eu me levanto no poder e no chamado do Senhor, na unção capacitadora. Ou me leva nesse momento, ó Deus, a ser sensível, ouvindo, obedecendo a Tua voz. Me leva, Espírito Santo, a depender do Senhor, para que a glória seja do Senhor. Meu Deus, me livra de qualquer dependência do homem, qualquer expectativa no homem, no dinheiro do homem, no salário do homem rico, do homem próspero. Me leva, Senhor, a experimentar os Teus milagres de provisão, enquanto o Senhor opera sinais, prodígios de ressurreição na minha vida. Abre a sua boca. Pai, eu apresento essa igreja e o que essa igreja representa, cada cidade, cada lugar. Eu peço, Espírito de Deus, manifesta poderosamente a Tua obra. A palavra seja liberada pela boca dos Elias, das Elias que o Senhor levanta. Meu Deus, levanta, Senhor, uma mocidade, uma geração de jovens com a fibra de Elias, com a consistência de Elias, com a estrutura de Elias, que não vê a obra de Deus como glamour, como romance. Prepara-nos, ó Deus, que a nossa alegria seja ver a Tua obra prosperar e crescer. Que a nossa alegria seja as manifestações de milagres extraordinários. Faz isso em nome de Jesus. Onde eu senti, agora que te encontrei, te dei o meu coração e encontrei minha salvação. Toda minha dor, livrou-me do tentador, cobriu-me em seu manto de glória, me deu novas vestes de louvor. Pega suas mãos ao Senhor, cante! Morreu na cruz, Jesus, porque me ama, me resgatou em teus braços de amor, porque me ama. Morreu na cruz, Jesus, porque me ama, me resgatou em
incomparável é Senhor. Não há outro Deus, não há outro amor igual a ti. Pra onde? Antes de nós encerrarmos, deixa eu te falar algo. Só o teclado, por favor. Baixinho. Em 1990, eu me converti. Eu era dono de eu era um jovem, solteiro, de uma agência de propaganda. Trabalhei 5 anos com isso. 6 meses depois eu quebrei. Nas vésperas de casar, na verdade não foi 6 meses, 1 ano e pouco. Casei em 91. Nas vésperas de casar eu quebrei. Fui morar de favor, por sinal, um apartamento de 50 metros quadrados que abriram-se, né? E eu fiquei, e Deus me chamou logo de cara. Fui pro seminário, em 91 entrei pro seminário. Deus me chamou para ser pastor. Me envolvi, era líder de célula, fui discipular. Eu fiquei 3 anos desempregado. Já era ali, andando ali com o pastor Luiz. As pessoas diziam para mim: você está desempregado em 3 anos, é porque você tem um chamado, você está resistindo a Deus. Mas eu nem tinha também nenhuma proposta para ser pastor. Eu apenas tinha um chamado. Mas algo dentro do meu coração, falei: não, Deus, não tinha essa porta. E eu entendi que aí eu fiz uma oração. Eu não sentia que era. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser assim, né? Falei: não, Deus, o Senhor vai. Eu creio no chamado. Nem estou sendo convidado para ser pastor. Mas eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de deixar algo pelo Senhor. Em 93 eu entrei numa empresa. Fui vender um carro que eu tinha, porque eu não tinha dinheiro nem para pôr álcool. E aí, quando eu fui olhar o anúncio, tinha um anúncio de emprego. Tinha 3 anos desempregado. E eu entrei nesse trabalho. Trabalhei lá, foi o meu único emprego. Trabalhei 4 anos e meio. Quando deu 97, 7 anos de crente, a pastora Luiz me convidou. A gente estava começando a videira, mais baixo. Estava começando, que não era videira. Era só ele de pastor, tinha 200 irmãos. Tudo que você fala de videira. Aí ele me falou: olha, me chamou, falou: não, Pedrosa, eu quero te convidar para ser pastor. Não tinha nem salário definido. Isso era uma coisa que ia resolver. Tinha 8 células, Cristian, na videira. 8 células, era tudo que tinha de videira. Aí eu e a Marília, nessa altura, há 20 anos atrás, que vai fazer ano que vem, meu salário foi R$10.000.
talvez uns 40 mil hoje, salário. Deus tinha transformado a minha vida do desemprego, de um apartamento emprestado, para um salário de 40 mil reais. E aí o pastor Luiz me chamou. O salário base era por volta de 1.200. Aí eu falei, como é que vai ser isso? Falei, aí eu tinha convicção do meu chamado. Aí eu e a Marília, a gente ia lá na casa dele, e aí, pastor, a gente queria conversar mais detalhes com você. Ele falava, eu não tenho nada para falar com vocês. Aí a gente orava mais um pouco, voltava lá, pastor, a gente queria conversar melhor com você. Ele dizia, eu não tenho nada para falar com vocês. A terceira vez ele falou, não me procure, eu não tenho nada para falar com vocês, esse não é um problema meu. Ele falou, irmão, quero só te falar uma coisa, eu tenho paz para te convidar. Agora, decisão sua, é um problema seu com Deus. Quem vai sustentar a sua vida é Deus. Quando você tiver tempos de crise, você tem que estar confiado nele, não é em mim. Então é um problema que você tem que resolver com ele, com a sua mulher, e não me procure mais. E eu orei, falei, Deus, eu quero ter convicção só de uma coisa, que é o Senhor que está me dizendo para largar tudo. E eu lembro de que eu tomei essa decisão. Eu nunca vou esquecer. Eu pedi conta do meu emprego. Naquele mês, eu não ganhava 10 mil por mês naquela época, todo mês não. Foi o maior salário que eu ganhei da minha vida, foi naquele mês, Cris. Eu ganhava bem. Naquela época, às vezes eu ganhava 5, às vezes eu ganhava 7, às vezes eu ganhava 8, que variava. Mas naquele mês eu ganhei 10, que era como se fosse uns 40 mil reais. Eu lembro até hoje, dia 15 de julho de 97. Eu peguei na mão do meu chefe, falei, eu estou indo embora, pedindo as contas, não volto mais. Eu era o melhor vendedor, tinha ganhado todos os prêmios, viagens, tudo. Ele não acreditou. O que está acontecendo? Você vai num outro emprego? Eu falei, não, eu vou ser pastor, uma igreja com 8 células. Eu fui embora, pedi as contas, parei na porta do trabalho da minha esposa, 6 horas da tarde, para esperar ela sair. Estava dentro do carro. Deus falou para mim, hoje, falou, você tem plantado, mas hoje você plantou a lavoura inteira. Lembro dessa palavra no coração. Hoje você plantou a lavoura inteira, você vai colher. Eu nunca esqueço disso, ficou marcado dentro de mim. Eu desfiz tudo que eu tinha. Eu tinha um carro top na época, vendi, porque eu pagava uma parte dele. Desfiz tudo para poder ter condição, porque eu não sabia nem quanto que ia ser o salário. Os líderes reuniram, os 8 líderes, lembro até hoje. Eu nunca perguntei para o pastor Luiz quanto que eu vou ganhar, nunca, nós não conversamos disso. Não foi negócio de propósito de emprego. Ele falou, vem ser pastor. Eu não perguntei quanto que eu vou ganhar. Aí eu lembro que eles fizeram uma reunião na casa do Nando, pastor Nando. Reuniram os 8 líderes de célula para decidir. Deu, Nando está aí? Não sei se ele está aí, já foi embora. Aí eles ficaram com dó, não vamos pagar 1.200, não, vamos pagar 1.500. E foi o que nós passamos a receber. Vai fazer 20 anos essa história. Quem que garantia que a videira ia dar certo? Quem garantia que 8 células ia virar alguma coisa? As 2 primeiras reuniões foi na garagem da minha casa, depois nós fomos para um barracão, se você ver, barracão cabia 100 pessoas, sem forro, cimento queimado. Era eu, o pastor Luiz e essa turma doida lá. Eu falo para você, diante de Deus, eu nunca, nem um segundo sequer da minha vida eu me arrependi de ter feito isso. Um dia eu tive um pesadelo que eu estava voltando lá nesse lugar. E eu falo para você, nunca me faltou nada, pelo contrário, todos os anos eu sou abençoado. Eu já visitei mais de 20 países, provavelmente, muitos deles pregando.
E provavelmente eu nem sei se eu paguei para ir em algum, você quer saber? Porque Deus é que me leva. Eu sou tão abençoado. Eu aprendi isso com a pastora Luiz desde o começo. Eu trabalho para Deus. Eu já fui pregar em lugares, irmãos. Estou abrindo aqui minha intimidade para você. Já fui pregar em lugares. Eu me lembro uma vez, Cristo, que eu tinha terminado um jejum de 21 dias na água. Tinha 6.000 jovens. Fui mover. O céu abriu. Profecia. Poder de Deus. Tinham levado um cantor para cantar lá. Pagaram caro. O cara só atrapalhou. Eu lembro, pagaram quase 10.000 de cachê na época para ele. E tal, eu não sei, acho que o irmão estava com um problema. Foi ruim. Não devia ter cantado. Paz, eu falo pra você, eu falo em Deus, eu preguei, mas foi um mover tão grande. Deus do céu, o que é aquilo? Eu preguei lá mais um tempão. Acabou, o pastor falou boa noite. Deus te abençoe, até mais, valeu. Foi isso que ele me falou. Não me deu nada. Eu fui embora. O outro lá ganhou quase 10.000. Eu lembro, eu falei para Deus, Senhor, esse negócio está errado. Eu fiquei chateado, claro que eu fiquei. Mas eu falei, mas eu lembrei, mas eu não trabalho para eles. Eu sou seu servo. Tá tudo certo. Orei, fiquei em paz. Sabe que eu fiquei em paz? Em paz. Passou, esqueci aquilo, Cristo. Esqueci. Na outra semana, eu fui, num outro 15 dias, eu fui pregar, me convidar no mesmo estado. Só que eu viajei 12 horas dentro de um barco para pregar lá na ilha de Marajó, uma igreja pobre. Rapaz, eu cheguei lá, pobre, povo pobre. Eu fui por encargo, eu queria ver o que estava acontecendo lá. E eu fiquei tão constrangido. Eu não sei o que esse povo aprontou.